Boa tarde, família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todos e todas, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês, deixa o like, que é muito importante desde já. Muito obrigado aos novos e novos inscritos e inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.750 inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o Africano Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. E hoje nós vamos falar exatamente sobre o panafricanismo. Primeiro, a gente já teve a oportunidade de falar aqui do panafricanismo, o panafricanismo em si, né, enquanto estratégia de luta, como Carlos Mouro define, enquanto ideologia, como outros definem, em vídeos anteriores. Hoje a gente está aqui para falar das diferentes instâncias do panafricanismo. Por quê? É preciso que a gente enegreça aqui, ou esclareça, porque o dia está claro, o dia não está escuro, né? Não está negro, o dia está claro. Ou que a gente enegreça, repetindo, questões fundamentais sobre o que é o panafricanismo. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de sair de um grupo de WhatsApp, porque quando você ouve uma pessoa que se diz panafricana, ou que diz que deixou o panafricanismo para abraçar o nacionalismo, porque o panafricanismo se vendeu para o governo atual, você percebe que essa pessoa, ou ela tem problemas seríssimos de cognição, e é uma pessoa preta que eu estou falando, e eu não fico feliz quando eu falo isso, tá? Ou uma pessoa fortemente desinformada no que diz respeito ao panafricanismo, fortemente desinformada no que diz respeito ao nacionalismo, que ela diz que segue, ou é uma pessoa, uma praticante da desonestidade intelectual. Por que eu estou falando isso? Porque eu expliquei para ela que o nacionalismo africano, que ela diz que segue, ele é uma das ramificações do panafricanismo. E aí essa pessoa disse que duas pessoas, eu não vou citar o nome dessas pessoas aqui, porque não há necessidade disso, né? Não estou citando nem o nome dessa pessoa, né, que é uma pessoa preta, não estou citando nem o gênero dela, para vocês terem uma ideia, porque apesar de tudo, eu prefiro preservar o nome dessas pessoas, não é porque eu tenho medo de retaliação, nada disso não, eu gosto de debate. Como eu sempre digo, o debate é o meu café da manhã, eu gosto de debater. Eu não estou aqui para ficar fazendo nem react, nem fofoca. Quem gosta de fofoca são jornalistas aí. Eu não, eu sou pesquisador, eu sou pan-africano, eu sou historiador, sou arquivista, e eu gosto de lidar com a verdade. Então, por isso que eu não estou falando o nome da pessoa aqui, porque até não há necessidade disso. Mas talvez ela assista esse vídeo, ela sabe que é com ela que eu estou falando, né? E aí, eu estou falando isso por quê? Porque essa pessoa ela deu demonstrações para mim e para toda a audiência ali do grupo, do WhatsApp, claras, de que ela não sabe o que é o panafricanismo. Primeiro que, quando ela fala que duas pessoas, uma pessoa negra e outra pessoa branca, diga-se de passagem, né, venderam o panafricanismo para o atual governo do Brasil, governo federal, essa pessoa ela desconhece totalmente o que é o significado do panafricanismo. Porque o panafricanismo não é uma coisa, não é um celular, um carro, uma casa que você vende. Não é. Ele é uma ideia, é uma ideologia. Ele é uma proposta de luta, é uma estratégia de luta. Isso você não vende. Se você não vende. Não é uma coisa material, por exemplo. Não é. É uma proposta de luta, de organização política de populações exclusivamente pretas. E só tem pretos no panafricanismo. Eu estou de vontade para falar porque uma vez uma pessoa que eu considero muito, que eu também não vou citar o nome dela aqui, certa vez me disse que uma mulher branca, ela é panafricana. Nem essa mulher branca, apesar dela citar nas suas obras autores do campo do panafricanismo, mas uma coisa é você citar pessoas do campo do panafricanismo, outra coisa é você se dizer que é. Essa pessoa nunca disse que é panafricana, essa pessoa branca. Porque não há brancos no panafricanismo, por razões óbvias. Porque o panafricanismo, antes de tudo, ele pressupõe destruir o racismo. Não significa dizer que todas as pessoas brancas do mundo são racistas, mas significa dizer que a maioria das pessoas brancas do mundo são racistas. A maioria é. A maioria é. Então, não há brancos no panafricanismo. Sequer. Há pretos no marxismo. Isso não é outra conversa. Eu estou aqui para falar do panafricanismo. Por que eu estou falando isso? Porque quando uma pessoa fala, uma pessoa preta fala aquilo que ela falou sobre o panafricanismo, ela demonstra total desconhecimento do que é o panafricanismo. Para piorar, quando ela fala que rock é música de branco, como ela acabou de me falar aqui no áudio, né, eu precisei lembrar a ela que o rock é música africana, africana em diáspora, mas é africana, que foi criado pela Sister Rosetta Tarp, né? A Sister Rosetta Tarp, mulher preta da diáspora, criou o rock com base no blues, que é uma música africana em diáspora,
e que também tem influências do jazz, do rhythm and blues, do funk, enfim, é isso. Além dessa música, além do rock ser música de preto, como a gente já falou, do jazz, do blues, do rhythm and blues, do próprio spirituals, que dá base ao jazz, os spirituals que eram praticados nas plantations lá nos Estados Unidos, tá? Além disso, você tem o spirituals também dá base ao rhythm and blues, o rhythm and blues de Ray Charles, por exemplo, de Aretha Franklin, por exemplo, tá? De Roberta Flack, por exemplo, Marvin Gaye, por exemplo. Então, da Beyoncé, ela canta rhythm and blues, por exemplo. Então, além disso, o reggae é música de preto, o samba todo mundo sabe que é música de preto, o rap todo mundo sabe que é música de preto, né? Eu estou falando isso porque tem pessoas que, como o seu Jorge, que eu fiz ali questão de lembrar essa pessoa, que o seu Jorge falou a mesma merda que ele disse, que o rock é música de branco. Nunca foi, nunca será. Ainda que brancos produzam rock, mas nunca foi e nunca será. E aí essa pessoa, de novo, ela dá mostras do seu profundo desconhecimento do que é o panafricanismo. O panafricanismo, para efeito de conhecimento prático, didático, objetivo, porque nós somos objetivos, o panafricanismo ele tem diversas vertentes. Tem o panafricanismo teórico, por exemplo, do qual faz parte Cheikh Anta Diop, panafricanismo teórico. O panafricanismo político, do qual também faz parte Cheikh Anta Diop, do qual faz parte, por exemplo, Stokely Carmichael, panafricanismo político, tá? Além de teórico também, Stokely Carmichael é teórico e político, e militante, né? Porque, como eu já falei em vídeos anteriores, o panafricanismo tem teórico, tem militante, tem políticos, tem ativistas, né? Tem revolucionários. Então, Stokely Carmichael, por exemplo, ele é um revolucionário porque ele pegou em armas. Cheikh Anta Diop é um revolucionário, ainda que ele tenha pego em armas, mas ele criou um partido político lá no Senegal e foi preso, foi perseguido pela polícia secreta francesa, por exemplo. O panafricanismo, ele tem a sua vertente também teórica quando a gente fala de Amadou Hampâté-Bâ, por exemplo, né? Amadou Hampâté-Bâ, grande teórico. O panafricanismo, ele tem na sua vertente teórica também Pathé Diagne, né? Um grande senegalês, Pathé Diagne, como a gente já falou dele aqui várias vezes. É importante sempre mostrar essas obras. O Amadou Hampâté-Bâ nasceu no Mali, Cheikh Anta Diop, como vocês sabem muito bem, nasceu no Senegal. E no Brasil nós temos o grande Abdias do Nascimento, que além de ser parte integrante do panafricanismo teórico, ele também é parte integrante do panafricanismo político e do panafricanismo lúdico, porque ele criou o TEN, Teatro Experimental do Negro. Então estamos mostrando as diferentes vertentes do panafricanismo. O panafricanismo político e revolucionário, ele se manifestou nos Panteras Negras. Ah, Jorge, mas os Panteras Negras são marxistas da linha maoísta. Os Panteras Negras, ainda que eles fossem marxistas da linha maoísta, e eram, de fato. Mas os Panteras Negras, nunca se esqueça, o Stokely Carmichael foi um dos fundadores, né? Já falamos do Stokely Carmichael aqui, foi um dos fundadores do Partido dos Panteras Negras. O Partido dos Panteras Negras foram fortemente influenciados, teoricamente, nas suas articulações, na sua organização política, por Malcolm X, um grande pan-africano da linha garveísta, né? É importante salientar. E ele, o Malcolm X, um grande pan-africano da linha garveísta, nacionalista. Essa pessoa que eu falei no início do vídeo, ela é da linha, diz ela, nacionalista garveísta. Essa linha nacionalista garveísta pressupõe a separação entre pretos e brancos, propor um Estado, um território, no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos já foi falado isso, onde você tenha exclusivamente pretos vivendo ali. É importante salientar uma coisa, que hoje, do ponto de vista da materialidade, da objetividade, nós pretos pan-africanos não estamos organizados o suficiente para criar isso. Um território livre de pessoas brancas aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, ou até no continente africano. Não estamos organizados o suficiente para isso. Para a gente se organizar, primeiro a gente precisa estudar. Quem nos fala isso é Stokely Carmichael, né? Já mostramos a obra dele aqui. Stokely Carmichael fala que nós precisamos estudar antes de nós nos organizarmos. Precisamos estudar. John Henrik Clarke, um grande teórico pan-africano, integrante da linha teórica do pan-africanismo, John Henrik Clarke, ele diz que precisamos ter líderes que nos digam para onde ele está nos levando, esses líderes, né?
como Louis Farrakhan uma vez se propôs colocar como líder dos pretos, mas, na verdade, Farrakhan, apesar de ter seus predicados, Farrakhan, ele tentou tentou caminhar na esteira do Malcolm, né? É importante salientar. Ele tentou trazer para si toda a luta do Malcolm, ou melhor, todos os seguidores do Malcolm. Só que ele não conseguiu, porque ele não é Malcolm X. Malcolm só é um. Malcolm X. É importante, que fez aniversário ontem. Faria 101 anos se estivesse aqui ontem entre nós. Então, dentre outros pan-africanos, nós temos o grande Walter Rodney, né? Caribenho. Aliás, o pan-africanismo, ele tem muitos caribenhos no seu interior. Walter Rodney é adepto da linha militante e teórica do pan-africanismo. Então, você tem teóricos revolucionários, militantes no pan-africanismo. Você tem outros teóricos como Carlos Moore, no pan-africanismo. Teórico e militante, ativista político, também. Você tem essas diferentes linhas, diferentes vertentes no pan-africanismo, como você tem Amílcar Cabral, por exemplo, que era teórico, ativista, militante, revolucionário, pegou em armas, criou o PAIGC, né, por exemplo. Então você tem diferentes linhas no pan-africanismo. Você tem diferentes linhas. E aí o Garvey, que é muito falado quando se fala em pan-africanismo, é preciso lembrar, o Garvey ele não era teórico. O Garvey não era teórico. O Garvey era militante. O Garvey era um empreendedor, que ele criou a Black Star Line, uma empresa de navios. O Garvey era empreendedor porque ele criou a UNIA, Associação Universal para o Progresso do Negro. Marcus Garvey nasceu em 1887. Em 1887, Edward Wilmot Blyden, nascido na ilha de St. Thomas, também no Caribe, estava publicando a sua obra Cristianismo, Islamismo e Raça Negra. Então, Marcus Mosiah Garvey, posso falar isso com todas as letras, com tranquilidade, ele não é o criador do pan-africanismo. Até porque o pan-africanismo ele não tem um criador. Ele é uma criação coletiva. Eu falei isso para essa pessoa desse grupo que eu saí. É uma criação coletiva. Exatamente por ser africano e diáspora. E se tivesse nascido no continente, também seria uma criação coletiva. Porque essa ideia de você associar o nome de uma ideologia a uma pessoa, isso é coisa de europeu, mano. Marxismo. Né? Isso é coisa de europeu, de branco, não de preto. Porque o europeu ele é individualista por excelência, por antropologia. Ele é individualista. Por isso que ele criou o capitalismo. Ele é individualista. Ele materializa as suas ideologias numa pessoa só, num indivíduo. Por isso que é chamado de marxismo. E não adianta, Jorge, mas o nome é materialismo histórico dialético. Sim, mas os próprios marxistas falam em marxismo. Marxismo vem de Karl Heinrich Marx. Pan-africanismo não tem nome de nenhum, nem de Cheikh Anta Diop. Então você não tem diopismo, você não tem murismo, você não tem, né? Stockley Carminismo, cometorreirismo, você não tem. Não, o pan-africanismo, ele está falando dos africanos. Aliás, Stockley Carmichael disse que o pan-africanismo, apesar dele ter respondido ao colonialismo, ao racismo e ao capitalismo, ele não nasceu com esse objetivo. Ele nasceria de qualquer maneira, ele não nasceu para responder a esses fenômenos. Porque o Stockley Carmichael diz que o pan-africanismo nasceria de qualquer maneira. Por quê? Porque Cheikh Anta Diop nos ensina que os africanos povoaram o planeta inteiro antes do surgimento do primeiro branco, primeiro japonês, chinês, etc., coreano, na história da humanidade. Antes até da chegada dos nossos irmãos indígenas aqui, nesse território das Américas. Os africanos povoaram o planeta inteiro. Os indígenas são uma segunda leva de africanos que chegaram aqui. Sempre bom a gente lembrar isso. Então, o pan-africanismo ele nasceria de qualquer maneira. Por quê? A palavra pan-africanismo significa reunião dos pretos, independente do seu local de origem. Kwame Nkrumah, um grande pan-africano, militante, político, companheiro de estudos, de militância de John Henrik Clark, Kwame Nkrumah diz que ele é africano, mas porque a África nasceu nele, não porque necessariamente ele nasceu em África. Porque até isso nós precisamos explicar para as pessoas que são incautas, que quando eu me considero africano e diáspora, quando eu falei isso até no domingo, algumas pessoas riram, né? Que eu falei, não sou brasileiro não, mano, eu sou africano e diáspora, eu só nasci aqui. É o que o Kwame Nkrumah fala, né? Eu só nasci aqui, mano. Eu sou africano em diáspora. Eu não preciso me considerar brasileiro, porque essa é uma construção política para brancos, não para os africanos. Os africanos nunca foram considerados brasileiros aqui. Os africanos aqui, eles foram chamados, a partir da escravidão, de
boçais, de crioulos, de ladinos. Assim que os africanos foram chamados aqui, dessa forma. E os indígenas foram chamados pelos racistas de negros da terra. Mas os indígenas têm sua própria identificação, dentro das suas nomes de nações indígenas. Os africanos também têm sua própria identificação dentro dos seus nomes de nações. E lembrando que quem se identificou como negro foram os africanos, desde a mais remota antiguidade. Abdias do Nascimento fala isso na sua obra O Quilombismo. Então, por isso que eu posso me considerar africano em diáspora. Como Kwame Nkrumah nos ensina também. Kwame Nkrumah, que cometeu seus erros na condução das políticas de Gana, mas isso é uma outra conversa. Porque qualquer pessoa, qualquer ser humano, está propenso a cometer erros. Inclusive como essa pessoa, como eu. A gente erra, irmão. A gente erra. Agora, a gente procura estudar, pesquisar, ler, para não cometer erros de análise. Porque uma coisa é você errar em algumas ações e tal, mas... E as análises também são ações. Mas quando você quer separar, e você diz que é africano, é em diáspora, como essa pessoa, quer separar o nacionalismo do panafricanismo, é uma coisa absolutamente absurda. Não existe isso. Porque uma coisa está intrincada na outra. O nacionalismo, ele nasce do panafricanismo. Não tem como você separar o nacionalismo do panafricanismo. Não tem como. Não tem como. Ele é um braço, ele é uma vertente do panafricanismo. Como você tem vertentes aqui do panafricanismo político. Já falamos isso. Então, irmãos e irmãs, quando a gente vem aqui fazer esses vídeos, eu queria fazer esse vídeo até ontem, porque ontem foi o aniversário do Malcolm, mas eu prefiro, foi até bom ter feito esse vídeo no dia 20 de maio, porque é um dia depois do aniversário do Malcolm. É preciso a gente trazer essas informações para que a gente não caia em erros de análise. E tudo que os racistas querem é que nós, pretas e pretos, cometamos erros de análise. Eu falei para essa pessoa mais uma coisa, que eu nasci com uma missão espiritual. Quem fez meu parto foi uma preta velha, né? Eu sou da Macumba, eu sou de Umbanda, eu nasci dentro do terreiro de Umbanda, né? Eu sou protegido por Exus. Eu falei para essa pessoa isso. Eu falei para me respeite, por favor, porque você está me desrespeitando. Eu respeito você como uma pessoa preta, então me respeite também como uma pessoa preta. Porque quando a pessoa fala que eu saí porque eu sou modinha, exatamente por não ser modinha que eu saí do grupo. Porque essas batalhas de egos, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para ficar batalhando ego, quem sabe mais. Que eu não estou aqui, eu estou aqui para organizar o meu povo, como eu falei para ele, né? Para essa pessoa, como eu falei para essa pessoa. Estou aqui para organizar o meu povo. Não estou aqui para ficar batalhando ego com ninguém, não. Eu estou aqui para combater os racistas, para combater os pretos colonizados, vendidos para o eurocentrismo, né? Para incomodar mesmo, como eu coloco nos grupos de WhatsApp e alguns grupos que eu ainda faço parte, propositalmente, né? Informações pan-africanas, para mostrar para as pessoas pretas, vendidas, que elas, nas suas análises a partir do marxismo, estão erradas. Muitas coisas. Eu faço propositalmente isso. Porque, como diria o grande Milton Santos, o intelectual ele precisa incomodar. Porque se ele não incomodar, ele não está fazendo seu papel de intelectual. Intelectual, meninas e meninos, irmãs e irmãos, somos todos nós que utilizamos o intelecto. Você não precisa ser um doutor, um mestre para ser um intelectual. Não, qualquer pessoa que utiliza o intelecto, mas o intelecto para coisas positivas, que eu estou falando. Né? Pode ser intelectual, pode ser. Né? Então, isso na minha opinião, tá? Na minha visão, na minha análise, no meu entendimento, pode ser um intelectual. O indígena pode ser intelectual? Claro que pode. Ele tem grandíssima sabedoria no que diz respeito à sua história de vida. Um griot pode ser um intelectual, claro. Amadou Rapatibá é um griot. E também estudou sociologia. Né? E foi iniciado por um doma, Tierno Bokar, mestre da palavra. Ele que diz isso nessa obra. Né? Que também era outro intelectual. Como Cheikh Anta Diop era um outro intelectual. Como Abdias do Nascimento, Carlos Moore, né? Como Caterine Bancoli, como Oma Mazama, Marimba Anne, né? Como Nadove, Cleonora Hudson Williams, Frances Krauss Welsing. Essas mulheres pretas são intelectuais. Sueli Carneiro, intelectual. Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, intelectuais. São pessoas, mulheres. Eu estou citando mulheres aqui justamente porque a gente já falou de homem, né? Na maior parte do tempo, a gente precisa citar as mulheres pretas. Porque se não fossem as mulheres pretas, não existiria civilização no planeta Terra. Não existiria civilização. As primeiras civilizações da história da humanidade, como nos explica Cheikh Anta Diop aqui, foram fruto de fixação de populações pretas na Terra, terminando o nomadismo, início da agricultura. E a agricultura
Ela é uma atividade exclusivamente feminina, como nos ensina Cheikh Anta Diop na sua outra obra, A Unidade Cultural da África Negra, Esferas do Patriarcado e do Matriarcado na Antiguidade Clássica. As mulheres negras, inclusive, salvaram a vida dos homens pretos. Mas quando o islamismo entrou no continente africano, como explica Cheikh Anta Diop, o islamismo entrou na África para nunca mais de lá sair. Estou falando disso para essa pessoa que é muçulmana. Eles subverteram o papel da mulher preta no continente africano. Colocaram as mulheres pretas no lugar de subalternidade em relação aos homens, aos machos, a esses que eu chamo de macholas. Tá? Combateram o matriarcado. Tá? Então, quando você, que é muçulmano, estudar a sua fé, lembre-se, e se você for preto principalmente, lembre-se disso. O que os muçulmanos árabes fizeram no continente africano? Escravizaram africanos. Mataram africanos durante 1000 anos. Tá? E não vem com essa historinha de dizer que eu sou muçulmano porque eu não quero seguir uma religião europeia. Os árabes escravizaram africanos durante 1000 anos. Está documentado, irmão. Está documentado. Não adianta correr. Está documentado. E ainda que você seja muçulmano, qualquer pessoa pode ser muçulmano. Pode ser. Mas é preciso estudar a sua fé. Porque eu estudo a minha. Eu estudo a minha, mano. Eu estudo a minha fé. Eu estudo a minha fé. Todos os dias. Todos os dias. E eu falei para minha irmã mais velha, que tem mais de 70 anos. O que eu tenho de idade, ela tem de iniciada no candomblé, para estudar a fé dela, para ela fazer isso. A mulher dela falou, escuta o que o pimentão de Pai Junqueira está dizendo. Esse pimentão aqui, ó. Respeite. Respeite. Respeite o pimentão de Pai Junqueira, hein? Respeite, fera. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem é Jorge Nascimento. Então respeite. Respeite. Quem fez meu pato foi uma preta velha. Respeite. Tá? Agora com você que eu estou falando. Se você vai ver esse vídeo, eu não sei. Porque eu falei, eu te dei essa oportunidade de você excluir do seu WhatsApp, excluir do seu Instagram. Respeite. E vai estudar a sua fé. Valeu, fera? Antes de você falar merda, dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tamo junto sempre. Hotep, África no Centro.